Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho branco, fino, puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, na qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Que bom ter você aqui. Se você já acompanha a gente, seja muito bem-vindo novamente. Se você é novo aqui, muito obrigada por dar essa audiência. Espero que seja um momento de muito aprendizado para você. Bom, você já sentiu aquela ansiedade boa de esperar alguém que você ama muito num aeroporto, numa rodoviária? A gente conta os dias, conta as horas, conta cada minuto. Quando a pessoa finalmente aparece no portão do desembarque, o coração quase dispara, quase explode, quase salta do peito. Essa experiência tão humana é uma forma que a gente tem de melhor descrever o que a igreja sente em relação a Jesus. Ele subiu ao céu com uma promessa: voltarei para buscar vocês. E o coração do crente vive nessa expectativa. Mas como será essa volta? Será um momento de paz, de guerra? O que são os 1000 anos mencionados na Bíblia? Hoje nós vamos abrir o Apocalipse 19 e 20 para entender o desfecho da história. Prepare-se, porque o conhecimento que hoje edifica, a verdade que transformará também tudo isso em esperança. Será um estudo que nos fará entender um pouco mais sobre esse trecho bíblico, mas que também vai nos esclarecer sobre o momento mais desejado, mais aguardado, mais sonhado de todo cristão que ama verdadeiramente a Cristo: o momento do encontro com Ele. Bom, como eu sempre falo para vocês aqui, né, eu faço os estudos para ajudar vocês na compreensão da leitura bíblica, e por isso é extremamente importante que você faça a leitura bíblica antes de você ver o estudo. Para quê? Para que você possa tirar as suas dúvidas que ficaram. Então é importante também você pegar a sua Bíblia, de repente, né, deixar um cantinho lá, um lápis, para você escrever alguma coisa que você tenha ficado em dúvida, para que a gente possa tirar essa dúvida aqui no estudo. Bom, como eu falei, a gente vai estar agora abrindo aí os capítulos 19 e 20 de Apocalipse, e vamos agora para a explanação bíblica. Bom, lá no capítulo 19 vai falar sobre um cavaleiro do cavalo branco. A gente leu aí um pedacinho logo no início para vocês. O Apocalipse 19, ele começa com um coro celestial cantando Aleluia, a Babilônia caiu. E agora o cenário está pronto para o rei. João vê o céu aberto e surge um cavaleiro num cavalo branco. Qual é a descrição, né, desse cavaleiro? A gente leu aí, né, para você tentar recapitular a sua leitura bíblica, mas nós vamos falar aqui um pouquinho disso, né? Os olhos de fogo e coroas. Ele é o mesmo filho do homem que cuidava das igrejas no capítulo 1. Ele tem autoridade total. O nome que ninguém conhece. O que quer dizer isso quando fala isso na Bíblia? Isso indica a sua independência. No mundo antigo, saber o nome de alguém sugeria controle. Jesus não pode ser controlado por ninguém. E o seu poder é soberano e suficiente. Vestes salpicadas de sangue. Aqui tem um detalhe lindo. Há pessoas que acham que seriam o sangue dos inimigos, mas não é, pois a batalha ainda nem começou nesse período do texto. Esse é o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que nos comprou para Deus. A arma da vitória, que a gente viu lá, né,
no texto, você vai notar que não há uma descrição de luta corporal. Jesus vence apenas com a palavra, que é a espada que sai da boca. O mal não resiste nem mesmo à sua voz. Bom, já no capítulo 20, a gente vai ver as expectativas do reino, né? Depois da vitória sobre a besta, nós vamos entrar no capítulo 20, que fala sobre o milênio. Historicamente, os judeus e cristãos tiveram 3 formas de entender como Deus interviria no mundo. Bom, ponto 1. O contexto das expectativas judaicas, é disso que a gente vai falar agora. Antes de entrar nas correntes, que é o que a gente vai falar depois disso aqui, eu preciso explicar para vocês que João não tirou essas ideias do nada, tá? O povo judeu já esperava uma intervenção de Deus de 3 formas. Quais são essas formas? Eu vou botar aqui também para você ir gravando, se você precisar, você anotar. A realidade terrestre. Deus viria e transformaria este mundo em um paraíso físico. A realidade transcendente. O mundo acabaria e a gente viveria apenas em uma dimensão espiritual, ou seja, o céu. E um modelo misto, que é o que está em Apocalipse 20, que Deus governa na Terra por um tempo, milênio, e depois transiciona para a nova Jerusalém eterna. Bom, o ponto 2 são as 3 lentes para enxergar o milênio, que é o que está dito lá no Apocalipse 20. Ao afirmar o tipo de expectativa compartilhada lá no texto, não basta para interpretar o texto, né? Você vai precisar de outras estratégias hermenêuticas. Hermenêutica é interpretativa, tá? Você vai ouvir essa palavra às vezes aqui, porque a gente está falando sobre teologia. E isso acabou produzindo 3 tipos de correntes milenistas. A primeira corrente milenista que se conhece é o pré-milenismo, que é a visão da igreja primitiva. Bom, qual é a lógica dessa corrente? Jesus volta antes, dos 1000 anos. E como ela funciona? O mundo piora, Jesus volta, derrota o mal e estabelece um governo físico na Terra por 1000 anos. Só depois vem o juízo final. E tem um destaque nessa corrente, foi a visão dos primeiros discípulos e dos pais da igreja nos primeiros 300 anos de cristianismo. A segunda corrente é o amilenismo, que é uma visão simbólica. Qual é a lógica dessa corrente? O prefixo a indica negação de um milênio literal e terreno. Como que funcionaria? Os 1000 anos são um número simbólico para o período entre a primeira vinda de Cristo, na cruz, no caso, e a segunda vinda. Jesus já está reinando agora no coração dos crentes e através da igreja. Quando ele voltar, já é para ser o juízo final e a eternidade. E o destaque disso é que se tornou uma visão mais comum a partir de Santo Agostinho no século V. E a última corrente, né, que é o pós-milenismo, que é a visão do otimismo cristão. Qual é a lógica dessa corrente, né? Jesus volta depois, pós o milênio. Como que funcionaria? Através da pregação do evangelho e da influência da igreja, o mundo vai melhorar gradualmente até vivermos uma era de ouro, de paz e justiça. Após esse período de glória cristã na Terra, né, Jesus retorna. Bom, esse foi uma corrente muito forte, né, no século XIX, na época das grandes missões mundiais. Mas sabe, pessoal, é interessante afirmar o seguinte para vocês. Talvez você se identifique mais com uma dessas visões e tá tudo bem. O importante aqui não é ganhar um debate teológico sobre o calendário de Deus, até porque a gente não se propõe a isso, e isso não é correto. Mas entender que todas essas correntes concordam em um ponto central. Jesus Cristo é o Senhor da história. Ele vencerá o mal definitivamente e o seu reino não terá fim. O milênio é a prova de que Deus não desistiu da sua criação. Bom, a gente sempre traz para vocês uma aplicação prática sobre tudo isso, né? Sobre aquilo que a gente pode engajar na nossa vida na atualidade. E assim, o Apocalipse ele usa, né, uma imagem de um casamento para descrever esse encontro, né, esse encontro da igreja com Cristo. De um lado, vimos a prostituta, que é o sistema do mundo corrupto, e de outro a gente vê a noiva, que é a igreja, a noiva imaculada, adornada, linda, sendo preparada para o noivo. E como vivemos essa realidade hoje, né? Bom, a gente vive
na fidelidade da espera. Uma noiva se prepara para o dia do casamento. Viver com a motivação da volta de Jesus significa manter as nossas vestes limpas, não nos deixando seduzir pelos valores da besta. A ganância, o egoísmo, a vaidade, a luxúria, a inveja, todos esses valores invertidos estão fora daquilo que deixa as nossas vestes limpas para nos encontrar com o noivo. Paz na tribulação. Se você sabe que o rei está voltando e que a vitória dele é certa e fácil, porque ele vai usar apenas a palavra para vencer, você não precisa se desesperar com as notícias ruins desse mundo. São muitas, eu sei. É muita coisa que parece que a gente vai sucumbir. Mas nós temos a paz que excede todo o entendimento vinda do Espírito Santo que o Senhor concedeu a nós quando foi e voltará para nos buscar. Unidade. Se vamos morar juntos na eternidade, por que brigar tanto por interpretações teológicas hoje? E às vezes não só por interpretações teológicas, por diversos motivos nós acabamos nos distanciando daqueles que são os nossos irmãos dentro das igrejas, dentro das comunidades de fé. O amor, ele deve ser a nossa marca enquanto a gente espera pelo noivo. É importante que a gente entenda que são esses pontos sendo detalhados, sendo observados por nós todos os dias, é que vão contribuir para um processo de santificação mais efetivo, para que a gente possa realmente estar com as nossas lamparinas cheias de azeite para quando o noivo chegar. Jesus está voltando, mas não para um conflito incerto, mas sim para assumir o que é dele de direito. Ele é o verbo de Deus, o fiel e verdadeiro. A nossa ansiedade, ela não deve ser de medo, mas de saudade. Que hoje o seu coração se encha de alegria ao saber que o tempo da separação está chegando ao fim. O banquete das bodas do Cordeiro está sendo preparado e você é um convidado de honra. E para que esse estudo fique ainda mais fixado no seu coração, eu deixei um presentinho para você. Tem uma playlist. Lá na descrição desse vídeo, você vai abrir lá a descrição, tem uma playlist de músicas que vão te ajudar a entender melhor o Apocalipse e te farão elevar o espírito a uma adoração genuína àquele que é digno de todo louvor. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom, se esse estudo te trouxe conhecimento, esperança, felicidade, alegria, trouxe algo para a sua vida, faz o seguinte, curte o vídeo para que mais pessoas saibam que Jesus voltará em breve e elas precisam se preparar para esse momento. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui no Teologia com Propósito, nossa missão é trazer clareza para a sua fé. E aí você vai comentar também aqui embaixo, ó, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para eu saber que você também está ansioso por esse dia. Fica com Deus. Esse foi o nosso penúltimo estudo de Apocalipse. O próximo já é o último vídeo da série do Apocalipse, né? A gente vai finalizar essa série aí com chave de ouro, fechando os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. E eu espero que tenha sido um momento de muito aprendizado para você, tá bom? Fica com Deus.